Eu queria conversar com vocês, à luz deste bloco, final do capítulo 3, eu queria conversar com vocês sobre o seguinte tema: não há conversão impossível para Deus. Não há conversão impossível para Deus. Eu comecei a contar-lhes um pouquinho sobre Nabucodonosor. E você sabe quem foi este homem? Os capítulos que narram a sua história são de 1 a 4 de Daniel. Não mais. A gente vê no livro de Daniel a sua história sendo narrada. Mas no capítulo de 1 a 4 a gente vê este rei fazendo coisas das mais absurdas. Só para você entender, Nabucodonosor era chefe de Estado. E sendo chefe de Estado, ele é alguém público, alguém de visibilidade, alguém de importância e, sobretudo, alguém de poder. Nabucodonosor foi rei na Babilônia durante mais de 40 anos. Os entendidos dizem que com 28 anos ele começa a dominar este império. Com 28 anos, menino, jovem, com o poder nas mãos. Ele nasce na Babilônia mesmo, ali ele vive a sua infância. E hoje a Babilônia, para os entendidos aí, fica localizada na região do Iraque, atual Iraque. Se vocês pesquisarem a história, vocês vão ver que a Babilônia foi construída, o seu império, pelas mãos de Nabucodonosor. Dizem que ele casou com uma mulher de uma outra nação, e para agradar a sua esposa, ele criou jardins suspensos na Babilônia, que até hoje é conhecida como as maravilhas do mundo antigo. Jardins feitos como prédios, jardins suspensos. Se vocês tiverem curiosidade, coloca no Google, depois vocês vão ver imagens desse jardim. Um homem tinha um poder e uma influência de liderança das mais absurdas. O problema é que ele era ímpio e usava isso para o mal. No ano 586, ele invade a Jerusalém. Ele leva cativo muita gente, dentre eles Daniel e os seus amigos. Os seus 3 amigos vão cativos para a Babilônia. E qual que é o objetivo? É pegar o melhor, pegar a nata, pegar aqueles que podem ser catequizados na Babilônia, podem ser doutrinados na Babilônia e virar ali uma potência. E eles vão para lá. Ao chegar lá, a primeira estratégia de Nabucodonosor é mudar os nomes desses homens. A intenção é de já mudar nome, é mudar caráter, é mudar mente, é mudar postura. Ele começa a fazer isso. Mas você já vê no capítulo 1 que Daniel já resolve não comer do que o rei comia. Ele já resolve ter uma vida diferente. Diz a Bíblia que ele tem e não come a comida que o rei comia. Qual a razão? É que a comida que o rei comia era destinada, era consagrada a ídolos. Daniel falou: eu não como aquilo que é contaminado. Eu me abstenho. Ele resolve se abster. Pois é. E diz a Bíblia, amados, que Nabucodonosor, depois de construir aquele império da Babilônia, ele chega e ele olha, ele diz assim: tudo isso aqui eu construí. Aí talvez você, quando vai ler o texto, pode pensar o que eu pensei. Quando você vai ler o texto, você fala assim: orgulhoso, soberbo, constrói e se acha o cara. Pois é, mas esse homem tinha gabarito para se orgulhar. Ele tinha motivos para se orgulhar. Às vezes nós, amados, a gente é o 8º substituto do carimbador. E o sujeito que é o 8º substituto do carimbador, ele ora: Deus, me promove, me promove. E Deus promove. Ele deixa de ser o 8º substituto do carimbador, agora ele é o carimbador. E aí ele já não olha mais como olhava antes, nariz em pé. Os amigos do trabalho já são tratados de forma diferente, porque agora ele deixou de ser o 8º substituto, agora ele é o carimbador. E aí você já tem que me olhar de baixo para cima.
Às vezes nós olhamos para Nabucodonosor e falamos assim: soberbo, orgulhoso, cheio de vaidades. Pois é, mas um homem que construiu um império que até hoje é lembrado. Um homem que tinha sim motivos para olhar e falar assim: sou poderoso na terra mesmo. Porque às vezes a gente recebe um pouquinho mais, a gente já fica soberbo. A gente ganha alguma coisa, já fica soberbo. Você imagina então, se a gente tivesse o poder que Nabucodonosor teve. Eu separei aqui 4 etapas, amados, embora existem outras, mas 4 etapas que Deus trabalhou na vida deste homem para ele se converter. 4 etapas que Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor para ele se converter. Pode ser que Deus esteja fazendo isso na sua vida, caso você não seja crente. Pode ser que Deus faça isso na vida de familiares seus, caso eles ainda não sejam cristãos. O que Deus fez para converter Nabucodonosor? Primeiro, Deus colocou pessoas crentes perto dele. Gente, eu li uma frase, eu estava no seminário, isso ecoou aqui, essa frase. Crente lê Bíblia, ímpio lê crente. Ímpio não lê Bíblia. Você é a Bíblia dos ímpios. Os ímpios não pegam um livro para ler, eles pegam a vida do crente para ler. Portanto, você é a Bíblia dos ímpios, até que Deus os converta e eles passem então a usar a Bíblia como Bíblia de fato e de verdade. O que Deus fez para converter este homem? Começou a colocar a gente crente. Ele chama uma leva de Jerusalém e vai para lá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens são crentes. Deixa eu te dar uma boa notícia. O seu patrão pode ser ímpio, mas se ele contratar você que é crente, ele está contratando alguém que vai ser uma cilada boa para ele. Alguém que está trabalhando com o crente, se prepare, que se for crente de verdade vai ser influenciado. A gente está numa geração dos youtubers, e eles são chamados de influencers, influenciadores. Mas eu vou te dizer uma coisa, você, se for crente de verdade, você influencia muito mais do que um youtuber. Um crente por onde passa deixa marca. Um crente por onde passa deixa impacto. Um crente de verdade. Está no capítulo 1. Deus colocou ao lado de Nabucodonosor os crentes. Ele achou que estava trazendo para ensinar os crentes a ser babilônicos. Mas os crentes ensinou Nabucodonosor a ser crente de verdade. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Sabe o que Deus usa para converter pessoas? Deus usa a gente. Quando Deus quer converter alguém, Deus põe crente do lado dessa pessoa. A postura, o falar, o agir, passa para este ímpio algo diferente. Nabucodonosor vai se converter lá na frente, mas Deus começa a colocar gente crente ao seu lado, para ele se tornar um crente de verdade. Mas o que Deus fez em segundo lugar para converter Nabucodonosor, este homem louco? Deus mostrou para ele que só o reino de Cristo é eterno. Está no capítulo 2. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. Deixa eu te contar isso. Ele tem um sonho, e ele chama os caldeus e diz: olha gente, eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação do sonho. Duas coisas complicadas, hein? Primeiro eu quero saber o que eu sonhei, e o que significa o que eu sonhei. Os caldeus reuniram, disseram: Nabucodonosor, com todo respeito, a gente pode até dar a interpretação do sonho para você, mas saber o que você sonhou, só os deuses sabem. E ele conta no capítulo 2, há um escrito dizendo o seguinte: os deuses não estão entre nós, não habitam onde nós habitamos. Então, Nabucodonosor, nós os caldeus, a gente não tem como saber o que o Senhor sonhou. Chama então Daniel, os seus amigos, e Nabucodonosor diz a eles: olha, se vocês não me falarem o que eu sonhei, e a interpretação do sonho, vocês vão morrer. Aí Daniel vai fazer o que o crente faz. Ele vai orar. E aí ele diz ao Senhor Deus: o homem lá sonhou, aqui é meu jeito de falar, o homem sonhou, e ele está querendo saber o que ele sonhou. E então, o Senhor tem que contar para nós. E Deus revela para Daniel o que Nabucodonosor sonhou. E Deus disse: Daniel, ele sonhou isso, e a interpretação é essa. Daniel chega diante de Nabucodonosor e diz: rei,
o senhor sonhou isto? Aham, sonhei. Pois é, e Deus diz que a interpretação é esta. E na interpretação, no verso 44, diz o seguinte: existe um rei que é eterno. Existe um rei que o seu governo não passa. E este governo e este rei não é o Senhor. Sabe o que Daniel está ensinando aqui no capítulo 2? Que quem é rei de verdade é o Senhor Jesus. Quem governa é Ele. É Ele que o seu reino subsiste para todo sempre. Todos os outros reinos passam, mas o reino de Jesus permanece para sempre. Está no capítulo 2. Aí sabe o que Nabucodonosor vai fazer? Ele vai fazer uma profissão de fé. No final do capítulo 2, ele declara que Deus é Deus. Mas você acredita que era só da boca para fora? Hoje, gente, as pessoas ficam assustadas hoje de ver pessoas que tristemente confessam, mas depois abandonam. Está na Bíblia. Capítulo 2, Nabucodonosor diz que Deus é Deus, mas no capítulo 3 ele vai fazer uma estátua dele para ser adorado. Era só da boca para fora? Pois é, mas era o processo. Ele estava aprendendo com gente crente, com um sonho, que o único rei verdadeiro é o Senhor Jesus. Aí chega no capítulo 3, é a terceira etapa para este homem se converter. E no capítulo 3, Deus mostra para ele que só Deus liberta. No capítulo 3, amados, ele manda construir uma estátua. A estátua tem mais ou menos 26 metros de altura. Se cada andar são 3 metros, nós estamos falando então de um prédio de 8 andares, pelo menos, de altura. Era o tamanho da estátua. Ele manda construir aquela estátua e diz, quando tocar o som, todo mundo que estiver aqui tem que se curvar diante dessa estátua. Tocou a buzina, tem que se prostrar. Tocou a buzina, tem que se prostrar. E o povo todo vai. Porque dizem que onde tem gente que diz a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a maior mentira. Você não pode ir conforme o povo vai. Onde tem muita multidão, você devia questionar e não se empolgar. O povo todo, a buzina tocava, as pessoas se curvavam. Ficou 3 homens de pé, Sadraque, Mesaque e Abednego. A turma de joelho olhou e falou assim: quem é que esses homens estão pensando que são? Nós estamos de joelho. Deixa eu te dar uma notícia. Quem peca, fica incomodado se você não pecar. Quer que você peque também. Quem se curva, fica incomodado se você não se encurvar também. Quem se ajoelha diante de um ídolo, fica incomodado de você não se ajoelhar também. Eles olharam, todo mundo de joelho, e falaram assim: tem 3 homens ali que não se curvaram. Ô rei, tem que resolver o problema deles. Nabucodonosor chega: vocês não vão se curvar não? Nós não vamos nos curvar diante do Senhor não. A gente só se curva diante do verdadeiro rei. Nabucodonosor fala: acenda a fornalha. Põe mais 7 vezes o fogo dessa fornalha. Quem já fez churrasco aqui? Estou vendo uma turma boa que faz churrasco aqui. Estou apontando aqui. Que faz churrasco bom. Aqui. E aqui também. Quem já fez churrasco, duvido que você assa um pedacinho de carne sem cheirar fumaça. Duvido. Pois é. Diz o rei, diz a Bíblia, que colocaram fogo 7 vezes mais na fornalha. As chamas estão acesas. Jogaram os 3 homens ali dentro. E quando olham lá de cima, eles olham: quanto, rei? Quanto você jogou lá? Jogamos 3, mas estão 4. A matemática está certa? Jogaram quantos? Jogamos 3, mas tem 4. Pois é, diz a Bíblia que um era semelhante a um anjo. Um era o anjo enviado de Deus lá. E sabe o que ele estava fazendo dentro da fornalha? Com 7 vezes mais de fogo? Estavam passeando. É palavra bíblica, é o termo bíblico. Estavam passeando na fornalha de fogo. Nabucodonosor põe o olhar e fala assim: como é que pode? Tira esses meninos daí. Os meninos saem. E aí Nabucodonosor diz: o Deus de vocês é Deus de fato e de verdade. Sabe o que Deus está ensinando a ele? Deus está ensinando a ele que somente o Deus verdadeiro liberta. E aí entra o final do capítulo 3 que eu contei a vocês. Mas ele se converteu ainda, de fato e de verdade? Ainda não. Ainda não. Tem o capítulo 4. No capítulo 4, Deus vai mostrar para Nabucodonosor que só o Altíssimo tem domínio sobre os homens.
Diz a Bíblia no capítulo 4, é uma biografia dele. Nabucodonosor chega no seu palácio, ele olha para a Babilônia, imagino que estava com uma vista bela. Ele olha e fala, olha, tudo isso aqui eu construí, bateu no peito, orgulho, soberba. Aí Deus olhou para ele e falou assim, Nabucodonosor, pois é, eu quero te dizer, depois você lê o capítulo 4, Nabucodonosor, o que os animais comem, você vai comer também. Agora, talvez uma coisa que você não sabe, ele começa governando, ele começa dominando com 28 anos. Aqui no capítulo 4, ele já está com mais de 70 anos, aqui no capítulo 4. Alguns dizem 70, outros dizem 72 anos. Nabucodonosor está no final da sua vida. E aí diz a Bíblia que ele vai lá comer o que os animais comem. Lá no final, comendo o que os animais comem, está no final do capítulo 4. Ele ergue a voz e ele faz uma confissão ao Deus de fato e de verdade. Olha o verso 37 do capítulo 4, é o final da sua história aqui no livro de Daniel. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor termina a vida, depois de tanta impiedade, crente. Porque não há conversão impossível para Deus. Agora escute-me. Escute-me. Eu termino a minha palavra nesta noite dizendo para você algumas coisas. Primeiro, nunca desista da conversão de alguém. Nunca. Impossível ele ou ela se converter, pastor. Impossível para você. Para Deus não é. Deus está convertendo aqui um dos maiores. Eu não digo que é o maior ímpio, porque na minha mentalidade, e é pessoal esta interpretação, Manassés é pior do que ele. Que também Deus o converteu. Mas Nabucodonosor não ficou muito para trás, não. Sua impiedade foi cruel. Homem louco, que faz uma estátua e manda o povo adorar, e quem não adora morre. Pois é, Deus olhou para esse homem e falou assim, agora eu vou te colocar no seu lugar. E você vai ver quem eu sou. Ele olha para cima e diz, Senhor, o Senhor é Deus de fato e de verdade. Então, irmãos, escutem-me. Nunca desista de alguém, por mais ímpio que ele seja. Nunca desista. Aliás, crente bom é um crente que antes de ser crente foi muito ímpio. Crente bom de verdade é aquele que viveu uma impiedade das mais absurdas, que parece que quando Deus o tira das trevas, ele vai para a luz, ele fica empolgado, apaixonado, ele fica entusiasmado, e aquilo dali gera vida em outros. Esses são crentes bons. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, a razão por que você ainda pode não ter se convertido, se você não se converteu, talvez é porque você ainda não foi suficientemente quebrantado. A razão de muita gente não passar pela conversão de fato, de verdade, é porque talvez ainda não houve quebrantamento verdadeiro. Para existir conversão, precisa existir quebrantamento. Em que eu preciso me quebrantar, pastor? Talvez do conceito elevado de você mesmo, né? Talvez a gente não é Nabucodonosor, mas a gente também se acha Deus na terra. A gente não é Nabucodonosor, mas se acha merecedor na terra, mais do que outros. A gente não é Nabucodonosor, mas olha para os outros, de cima para baixo. Por que às vezes eu não passei pela conversão? Porque eu não fui quebrantado ainda, de fato e de verdade. E se isso é uma verdade da sua vida, eu oro a Deus para que Ele te quebrante. Porque a maior bênção que pode acontecer na sua vida é você descobrir que você não é o Deus que você acha que é, que pensava ser, e que o Deus verdadeiro é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Nós somos servos, apenas servos. A terceira e última verdade que eu aprendo nesse texto é que Deus não despreza coração contrito e quebrantado. Salmo 51. Deus não despreza. Ô pastor, já vivi a minha vida, já fiz tanta coisa, não tem condição para mim não tem jeito para mim não. Eu quero te dar uma boa notícia.
se você vir quebrantado, arrependido, tem jeito para você. Não há coração contrito que Deus possa desprezar. Não há coração rendido que Deus olhe e fale, não te quero. Coração contrito, Deus recebe. Até porque só existe coração contrito por causa que Ele opera antes. Nenhum coração é quebrantado se Ele não quebrantar. A minha oração nesta noite é que você seja de fato e de verdade quebrantado. Eu termino a minha mensagem dizendo para você, aqui eu vejo nesse texto que não há conversão impossível para Deus. Eu queria que você fosse alguém convertido de fato e de verdade. Não sou eu quem diz a seu respeito, mas é você quem diz a seu respeito com o exame do Pai. Que nessa noite você possa se render e falar, Senhor, vivi minha vida de forma ímpia e longe, mas hoje eu quero me render. E se você está se rendendo, o Pai está aqui para te receber. Como a Paloma orou, é o nosso Paizinho. Ele recebe pecadores. E eu, e você, e nós, somos esses pecadores recebidos por Ele. Vamos ficar em pé?